Olá, prezados alunos e alunas, tudo bem? Eu sou o professor Valdeci Alves. Eu ministro aula particular online de matemática para todo o Brasil. Eu estou montando uma sequência de vídeos. E como que será essa sequência de vídeos? Eu montarei vídeos falando sobre aprendizagem, como memorizar, como aprender melhor, como interagir com os estudos, como se programar e também como se planejar. E a outra sequência de vídeos será sobre aulas de matemática, claro. E essas aulas de matemática, elas conterão assuntos sobre ensino fundamental 2, sobre ensino médio e também assuntos de concurso público, com certeza. Está passando um avião aqui agora, mas tudo bem, vamos continuar nossa aula. Esse nosso primeiro vídeo será de 5 estratégias, ou seja, como memorizar com eficiência. 5 estratégias para que vocês possam memorizar, aprender, entender a matéria com eficiência. Então eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês estão tendo dificuldade de memorizar? Tá difícil memorizar? Demora muito tempo para que vocês possam gravar um determinado assunto? Pois é, isso acontece com você, acontece comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Basta essa pessoa tentar estudar de uma forma não muito eficiente, de uma forma errada. Mas eu vou passar hoje para vocês 5 estratégias poderosas que, se vocês fizerem, seguirem, treinarem, nossa, vai melhorar muito, mas muito mesmo a vida de vocês em relação aos estudos. Porém, antes de nós começarmos a falar sobre essas 5 estratégias, como memorizar com eficiência, eu quero comentar alguns detalhes que vocês têm que fazer antes. Quando vocês forem estudar, façam um planejamento, tá? Eu vou estudar, então saibam exatamente a matéria que vocês têm de estudar, separem todo o material, caderno, lápis, borracha, marcadores, livro. Se vocês forem estudar no computador, separa o vídeo ou material em PDF, no Note, não importa, onde vocês forem estudar por mídia, separem tudo, deixem tudo separado. Eu sei muito bem que a rotina de vocês é pesada, que muitos trabalham e estudam à noite, chegam em casa muito tarde, mas não importa. Se vocês forem estudar, vocês têm que fazer um planejamento antes de começar a estudar. Tudo bem? Então podemos começar o nosso curso 5 estratégias como memorizar com eficiência. Vamos para a nossa primeira estratégia. Olha aqui, a primeira estratégia. Estude ouvindo sua voz. Ouça a sua voz. Muitos alunos pensam que estudar ouvindo a voz é simplesmente pegar um livro, seja ele de história, de português, geografia, direito, filosofia, e ler em voz alta. Não, não é assim que vocês vão fazer. Estudar ouvindo a sua voz é da seguinte forma, eu vou explicar agora para vocês, vou dar a dica para vocês. É o seguinte, vocês vão pegar o material que vocês precisam estudar, vão ler aquele material, digamos, eu vou estudar a cada um, dois ou no máximo 3 parágrafos. Então vocês vão estudar aquilo dali, tá? Vão fazer as devidas anotações que vocês têm de fazer, anotem ali alguma coisa, tudo direitinho, e depois vocês vão falar em voz alta, escutando a voz de vocês com as próprias palavras, porque isso vai forçar a memória de vocês, ok? E vai fazer com que a mente de vocês interaja com vários fatores, com a voz de vocês, tá? Vai forçar a mente de vocês, tudo bem? Então eu vou repetir. Vocês vão ler, fazer as devidas anotações, depois vão fechar o livro, minimizar ali o material que vocês estão estudando ali no computador, tudo certinho, e vão tentar falar aquilo que vocês estudaram, vão tentar forçar a memória, lembrar o máximo possível de tudo que vocês leram e vão falar com as próprias palavras de vocês. Então isso que é estudar ouvindo sua própria voz. Não é somente pegar o livro e ler. Eu estou lendo sobre tal matéria. Aí vocês vão lá ler aquilo dali,
pronto, eu estou estudando ouvindo a sua própria voz, a minha própria voz. Não é exatamente isso. Então, falando novamente, vocês vão ler, vão fazer as anotações, depois vão fechar, vão tirar de perto de vocês aquele material e vão tentar lembrar, falando em voz alta, o máximo que vocês puderem lembrar, forçando a memória de vocês, forçando a mente de vocês. E escutando a voz de vocês envolve emoção, envolve várias coisas que o cérebro vai interagir com vários fatores que vai ajudar muito na memorização. Vamos passar para a próxima estratégia. Segunda estratégia, resumo. Resumo com suas próprias palavras. Olha aqui, ó, resumo com suas próprias palavras. Vejam o desenho, um monte de livro e aqui apenas um quadro de resumo. O que é o resumo? Vamos explicar o que é o resumo. O resumo é que vocês vão ler um tópico ali, tá? Um determinado tópico, uma determinada quantidade de matéria, e vocês vão tirar daquele tópico, daquela quantidade de matéria, os tópicos principais, ok? Vocês vão tirar dali os tópicos principais e vão escrever ali com as próprias palavras de vocês. Tomem cuidado para não inventar termos que não existem ou termos que de repente não está correlacionado com o que vocês estão estudando, mas vão fazer um resumo. Muitas pessoas falam o seguinte: professor, eu tenho medo de fazer o resumo, tá ok? Eu tenho medo de fazer o resumo e deixar de colocar alguma coisa que possa vir a cair na minha prova ou no concurso ou que seja importante depois e não foi tomado no resumo. Vejam bem, resumo é sintetizar, é resumir uma determinada matéria. Se vocês fossem escrever tudo que está no livro, tudo que está aqui, ó, nesse livro daqui, vocês não precisavam fazer o resumo. Não iam perder, entre aspas, que eu já vou falar do tempo, com o resumo. E outra coisa, outra questão. Lembre-se da primeira estratégia. Vocês vão ler tudo, vão fazer algumas anotações e depois vão falar com as próprias palavras. Ou seja, você leu tudo, você já tentou memorizar, já fez algumas anotações. Então, no resumo, não se preocupem em vocês não conseguirem lembrar de coisa que vocês não colocaram no resumo, porque vocês já leram tudo, vocês já tentaram falar em voz alta com a própria palavra de vocês sem olhar. Então, o resumo ele vai dar alguns gatilhos mentais que farão com que vocês retornem aquilo que vocês já leram e já estudaram e que não está ali especificado e esmiuçado no resumo, mas está contido, embutido ali nos principais tópicos que vocês deixaram, tá ok? Então o resumo ele pode ser feito numa folha de caderno, num fichamento. Façam o resumo com as próprias palavras de vocês, porque o resumo ele vai ser objetivo, ele vai ser de fácil acesso. Porque imagina, você fez um resumo de um livro de direito, 2, 3. Isso daí deu 10 folhas de caderno, tá? Sei lá o que for, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. É muito melhor do que você carregar 3, 4 livros, né? E além disso, o resumo ele vai forçar a tua memória a resgatar outras informações que você já leu por meio dos gatilhos ali do seu estudo, tá ok? Então, a segunda estratégia é o resumo. Vamos para a terceira estratégia. A terceira estratégia está aqui, ó. Desenhar mapas mentais. Muito bem. Você vai trabalhar com figuras, com símbolos, com objetos, etc. O que você achar melhor. Eu vou até aqui, inclusive, aumentar esse desenho. Muito bem, eu aumentei aqui o desenho. Vejam, aqui quando eu aumentei o desenho, eu tenho um mapa mental. Como que é feito? Vou falar resumidamente como que é feito um mapa mental. Nessa elipse aqui, ou uma esfera, um quadrado que vocês quiserem desenhar, estará o assunto principal. O assunto principal. E desse assunto principal, nós vamos tirar aqui o que nós chamamos de, vamos chamar de raízes. Tá? Essas raízes aqui, em relação ao assunto principal. O assunto principal aqui é mapa mental. O que o mapa mental faz? Ele ajuda você a planejar, a aprender, a criar, a inovar. Ele te inspira, ele ajuda você a resolver alguns problemas de memorização, inclusive. Você se comunica mais com a matéria que você está tendo. E aqui os desenhos, eles são referentes ao que você escreveu aqui, planejar. Então tem aqui, olha, um gráfico em pizza, aqui tem, né, gráficos para você planejar.
organizar. Então, tem elementos aqui que você possa se organizar e assim vai. Então, o mapa mental, ele também não deixa de ser um resumo, só que ele é um resumo onde você tem uma interação muito grande, porque você coloca ali a ideia principal, depois da ideia principal você vai tirando alguns pormenores daquela ideia, não o texto todo, e vai fazendo alguns desenhos, tá, que você acredita que sejam interessantes para você memorizar, para você resgatar a informação no momento em que você precisar. O aluno pode falar assim: professor, eu não sei desenhar. Desenho um bonequinho de palito e ainda sai todo torto. Pessoal, ninguém precisa ser um Claude Monet, um Van Gogh, um Salvador Dalí, um Leonardo da Vinci, nada disso. Faça um desenho que vocês entendam, tranquilinho ali, você entendeu o desenho, um desenho que signifique alguma coisa para vocês, tá ok? Tá? Que tem algum significado para vocês e que vão fazer vocês acessarem a informação de uma forma rápida, segura e eficaz. Essa é a ideia, a principal ideia do mapa mental. Vamos para a nossa quarta estratégia. Nossa quarta estratégia é: torne-se um professor ou uma professora. Lecione para você mesmo e ou para os outros. Mas professor, eu não quero ser professor, eu quero ser arquiteto, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser marceneiro, eu quero ser eletricista. Eu não quero ser técnico de edificações, quero ser militar, sei lá. Não quero ser professor. Muito bem, quando eu falo em ser professor, não é que você tenha de fazer uma licenciatura, né? Nada disso. Quando eu falo em ser professor, é dê aula para alguém ou dê aula para você mesmo, porque a aula é uma ferramenta poderosíssima para que vocês possam aprender, memorizar e compreender a matéria. Então, dar aula ajuda muito. Vejam, quando você vai dar aula, você vai planejar, você vai estudar o tópico, você vai escrever, você vai passar algo no quadro, ou você vai fazer coisas em que o teu cérebro vai trabalhar muito, vai interagir, vai te ajudar poderosamente a interagir e memorizar a matéria. Quando você vai ter aula com um professor, você não quer ter a melhor aula do mundo, você não quer que ele te explique ali direitinho, certinho, dê tudo o que você precisa? Então você vai fazer a mesma coisa. Professor, mas tudo bem, até posso dar aula para treinar, para memorizar, mas eu tenho vergonha de dar aula para outras pessoas, eu não consigo. Não importa, por isso que eu escrevi aqui, ó, tá? Lecione para você mesmo e ou para outras pessoas. Se puder lecionar para outras pessoas, é muito bom, porque você vai interagir, você vai passar informação, vai ajudar outras pessoas. Mas se você não puder, não quiser, acredita que não vai conseguir, dê aula para você mesmo, mas faça um planejamento bonitinho, explica, seja um artista, tá ok? Chega lá, dá a sua aula muito bem dada, porque você vai aprender muito. Então, quarta estratégia: torne-se um professor ou uma professora. É uma ferramenta poderosíssima para vocês aprenderem, entenderem e memorizarem. Tudo bem? Vamos agora para a nossa quinta estratégia. A nossa quinta estratégia: revisão. Muito bem. A revisão, ela é muito importante. Deixa eu explicar rapidamente uma coisa sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é projetado para poder economizar energia. Estudar, ler, raciocinar, isso tira uma energia do cérebro que vocês nem imaginam. Por isso, o nosso cérebro, ele tende a poupar energia. Então, vejam bem o que eu vou falar agora, prestem muita atenção. Quando a gente olha para alguma coisa, lê, aprende, vê alguma coisa, e a gente não pratica aquilo, não retoma, não revisa, não convive com aquilo, convive com pessoas relacionadas àquilo que a gente aprendeu ou teve alguma informação um dia, o teu cérebro ele vai entender que aquilo dali não tem importância nenhuma para você. Logo, o que o cérebro vai fazer? Vai jogar aquilo fora, vai jogar lá numa gavetinha. Digamos que você tenha 10 gavetas de acesso. Ele vai jogar aquilo dali para a sétima, oitava, nona, décima gaveta, tá ok? Até para a décima. Então, tudo aquilo que você aprende e não revisa, a tendência do cérebro é jogar aquilo dali fora, colocar para escanteio, colocar numa gaveta lá embaixo, tá? Então, se você aprendeu algo, vai precisar daquilo que você aprendeu
para fazer uma prova na escola, para fazer um concurso, ou para você utilizar no trabalho, você quer se tornar um especialista em determinado assunto, faça a revisão periodicamente, porque se você não fizer a revisão, ela vai cair na curva do esquecimento. Então não adianta nada você, num primeiro momento, estudar com todas essas estratégias que eu estou ensinando para vocês, que são excelentes, é uma ferramenta poderosa, como eu disse lá no início, e depois vocês deixarem cair na curva do esquecimento. Tá? Vocês podem até no primeiro momento aprender muito bem, reter a maior quantidade de informação possível estudando dessa forma, aplicando essas 5 estratégias. Mas se não fizerem a revisão, isso vai cair na curva do esquecimento. Tá? Então, periodicamente, revisem toda a matéria e revisem utilizando essas 5 estratégias, porque aí vocês vão estar ativando a memória de vocês, a cognição, a questão emotiva de vocês. Tá ok? Então, a revisão ela é importantíssima. E vocês vão ver que cada revisão que vocês fazem, vocês vão descobrir uma coisa diferente, vão entender algo que talvez na revisão anterior ou no primeiro estudo vocês não entenderam. Tá? E vocês vão triplicar, quadruplicar a forma de vocês memorizarem e entenderem a matéria também. Então a revisão ela é primordial. Não deixem de fazer a revisão. Muito bem. Então agora, outra questão. Nenhum método ele é 100% eficaz para todos. Tá? Nenhum método ele é 100% eficaz para todos. Esse é um método que eu estou passando para vocês, são estratégias. Tá? Vocês verão essas estratégias e podem modificar uma coisa ou outra e ver se de fato servem para vocês. Mas são estratégias muito poderosas, bem interessantes, porque elas mexem com a capacidade do nosso cérebro de processar informações, de aprender. Tá? Mas nada impede que vocês possam fazer também as próprias técnicas, as próprias estratégias de vocês. Vão treinando, vão testando. Tá? Então fica aí as 5 estratégias, tá, de como ter uma memorização, um estudo mais eficaz, dada pelo professor Valdeci Alves. E para finalizar, nós temos aqui, sou o professor Valdeci Alves de matemática, como eu já falei no início, eu ministro aula particular online para todo o Brasil, esse aqui é o meu contato. Os serviços que eu presto são aula particular online de matemática, auxílio em trabalhos escolares, cursos em videoaulas, planejamento para estudo e aula para concursos públicos. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, façam um comentário de vocês, inscrevam-se no meu canal. Lá no meu canal também eu vou deixar a minha página no Instagram. E foi um grande prazer poder compartilhar esse conhecimento com vocês. E o próximo vídeo, como eu já disse, serão 5 questões de matemáticas que elas serão explicadas passo a passo com todas as riquezas de detalhes. Um grande abraço do professor e fiquemos na paz.